No mundo atual, o avanço da tecnologia permite que pesquisadores explorem novas áreas do conhecimento e criem soluções inovadoras para os problemas enfrentados pela sociedade. Ao mesmo tempo, a revolução digital impacta o futuro do trabalho, da educação, comunicação, relações sociais e processos produtivos. É por essa razão que a revolução digital e o futuro do fisco costuram as diversas temáticas do nono Conefaz. Neste momento, daremos início ao primeiro painel do nosso evento, Inteligência Artificial aplicada ao fisco, sonho ou realidade? Convidamos ao palco, no papel de mediador, o senhor Márlio Lima, diretor de formação sindical do Sintaf Ceará. Na qualidade de palestrante, convidamos o senhor Rodolfo Melo, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí. Como debatedor, convidamos ao palco o senhor Ronivaldo Sampaio, auditor fiscal de Tecnologia da Informação da Secretaria da Fazenda do Ceará. Convidamos o diretor Márlio Lima a fazer o uso da palavra, abrindo o primeiro painel do nono Conefaz. Bom dia a todos. Queria desejar a todos um dia repleto de conhecimento. Essa é apenas a primeira palestra, o primeiro tema que a gente vai tratar hoje. Agradecer aqui aos nossos palestrantes por essa oportunidade da gente conversar um pouco sobre um tema que, ao mesmo tempo, está na moda, né? Está nas mídias. Ele é um tema que ele é um pouco intrigante. Quando a gente fala em inteligência artificial, muita gente já pensa logo que vai vir um monte de robozinho tomar o nosso emprego e que futuramente vai dominar o mundo, né? E se a gente voltar um pouco no tempo, desde a época da Revolução Industrial, a gente começa a entender que nós tivemos uma série de revoluções e essa nada mais é do que uma revolução como nós já tivemos na época da Revolução Industrial, como nós tivemos na época da invenção do computador, da internet, das redes sociais. E agora nós vamos ter uma nova tecnologia que se chama inteligência artificial, IA regenerativa, chat GPT, enfim, uma série de nomenclaturas que tem um potencial gigantesco para nos ajudar, mas elas são tecnologias, né? Antigamente a gente falava que a gente tinha que correr, na época da Revolução Industrial, que senão as máquinas iam passar por cima da gente. Depois a gente disse que tinha que correr porque o computador ia passar por cima da gente. E agora a gente diz que tem que correr, senão o chat GPT passa por cima da gente, né? Nem as máquinas passaram por cima da gente, nem o computador passou por cima da gente, e nem o chat GPT vai passar por cima da gente, né? Porque nós temos um diferencial gigantesco, que se chama poder de se adaptar, né? E esse poder de se adaptar é a forma que nós temos, é o nosso desafio para poder usar da melhor forma essas tecnologias, né? A Cefaz hoje ela é um modelo, né, um berço de tecnologia. A gente tem todo dia tecnologias entrando, novos conhecimentos entrando. É uma exigência nossa, e principalmente do sindicato, que sempre tenha esses programas de inclusão tecnológica dentro da Cefaz, né, que essas novas tecnologias elas sejam disseminadas de forma igualitária e que tenha oportunidade a todos de absorver essa tecnologia. Mas isso por si só não é o bastante. Nós temos que querer nos adaptar. Nós temos que ter a vontade de sair da nossa zona de conforto, né, do local que nós estamos, das tarefas que nós estamos fazendo hoje e se adaptar a essa nova tecnologia, né, essas novas tecnologias que vão vir. Hoje é IA, amanhã pode ser XYZ, mas elas vão vir, e elas vão vir com cada vez mais forte, com potencial cada vez mais multiplicador, né? E como que a gente pode fazer isso, né? Nós trouxemos aqui dois colegas nossos, o Rodolfo do Piauí e o Ronivaldo, nosso colega aqui da Cefaz, que vai mostrar para vocês como é que a gente pode usar inteligência artificial para agregar valor à nossa vida.
Não necessariamente só o nosso trabalho, mas como a gente usa essas tecnologias novas que vão vir para agregar valor para a nossa vida, para o nosso lazer, para a nossa família, para o nosso trabalho, né, para a nossa saúde. Então, o grande desafio que nós temos é usar de forma racional essas tecnologias para potencializar a nossa vida. E, obviamente, ficarmos atentos, né, aos riscos de possíveis efeitos colaterais que toda tecnologia tem. Tá? Então, eu vou passar a palavra agora para o Rodolfo, porque ele vai apresentar um caso de sucesso lá do Piauí. Depois eu vou passar para o Ronivaldo, que também vai falar muita coisa sobre inteligência artificial. E depois a gente vai abrir para os debates. Eu pediria a vocês que as perguntas que fossem surgindo no decorrer da apresentação deles, até para não atrapalhar o raciocínio, vocês anotem, mandem para a gente aqui, a gente vai fazer uma triagem aqui, uma condensação das perguntas, e no final a gente faz um bate-papo legal. Beleza? Antes de passar a palavra ao nosso palestrante, destacamos que Rodolfo Melo é auditor fiscal da Fazenda Estadual do Piauí, atuando na gerência de planejamento fiscal e em diversos projetos de análise de dados. É formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, e mestre em ciência de dados pela Universidade de Bocconi, na Itália, uma das mais conceituadas do mundo nas áreas de administração, economia, contabilidade e finanças. Atualmente também trabalha como pesquisador assistente na referida universidade, com processamento de linguagem natural na análise de pesquisas. Com a palavra, o senhor Rodolfo Melo. Olá, gente, bom dia. Deixa eu ficar de pé aqui, que eu sou um pouco hiperativo. Então, começar a palavra aqui de hoje. Bom dia a todos e todas. Vou aqui iniciar o painel de hoje falando de inteligência artificial aplicada ao fisco. Sonho ou realidade? Então, deixa eu começar agradecendo ao sindicato, a Cefaz Ceará por estar aqui apresentando e por estar participando desse evento. Eu tive aqui ontem, tive a oportunidade de ver aqui as palavras de autoridades, até me inteirei mais sobre a reforma tributária, a palestra do Eduardo Moreira, que foi muito, muito, muito boa, daquelas palestras que te marcam na sua vida. E eu gostaria de falar que nós ali do Piauí, nós somos muitos, a gente toma a Cefaz Ceará como um exemplo a gente seguir, tanto na questão de sindicalismo, como na questão de trabalho, de tecnologia. A Cefaz Ceará eu considero uma secretaria de ponta na área tecnológica e eu estou muito grato de estar aqui conversando com vocês. Ali no Piauí a gente tem vários colegas cearenses. Destaco aqui o colega Antônio Luiz Soares Santos, que ele foi auditor aqui em 93 e hoje ele já foi secretário de Fazenda do Estado do Piauí e hoje ele é do secretário de Saúde. E a gente tem vários outros colegas que já trabalharam aqui na Cefaz Ceará. Então, a Cefaz Ceará e a Cefaz Piauí são muito integradas e gostaria de agradecer aqui a participação. Só já fez minha introdução, deixa eu falar, eu sou Rodolfo Melo, tenho 31 anos e sou auditor fiscal do Piauí, sou natural de Tumbiara, Goiás, no interior de São Paulo. De formação, sou engenheiro mecânico, mas já tenho 8 anos que estou na Secretaria de Estado do Piauí, entrei bastante novo. E ali na fiscalização, já trabalhei nessa questão de fiscalização, de auditoria contábil. Depois eu fui para a área de áreas fiscais, essa parte tecnológica sempre levando a gente. E dali depois eu trabalhei com classificação de contribuintes por risco e relevância, que é até um projeto que foi o Antônio Luiz, que trabalhou aqui no Ceará, que trouxe ali para a gente. Também na questão do gap tributário, identificando através de documentos fiscais qual a sonegação por setor, utilizando inteligência artificial, previsão da arrecadação utilizando documentos fiscais, porque a gente quer saber a arrecadação daqui 1, 2, 3, 4, 15 dias. E nós ali da Secretaria de Fazenda, a gente tem uma informação muito relevante, que a gente tem informação de venda de mercadoria todo dia. Então, ninguém melhor do que a gente para a gente prever a arrecadação. Ali, ano passado, a gente recebeu também a premiação do 2º lugar do Prêmio Tributário, que foi uma adaptação que a gente fez do Tribunal de Contas aplicado à FD e ICMS Piauí, que a gente chamou de pós-validação da FD. E, atualmente, eu estou trabalhando na parte de Analytics. Na formação acadêmica, eu sou mestre em ciência de dados e, no tempo livre, eu sou pesquisador. Eu trabalho online ali na Universidade de Bocconi, na Itália, e tenho a oportunidade de
debater com várias outras universidades, a Universidade de Nova York, a Universidade de Economia de Londres. Me sinto muito motivado a trabalhar nessa pesquisa. Eu trabalho na processamento de linguagem, uma área que o Ronivaldo também é muito especialista, detecção de emoções, computação visual e assim por diante. Gostaria de fazer todo o panorama para depois a gente discutir aqui com o colega Ronivaldo como que a tecnologia está aí. O que é a inteligência artificial? O que ela está trazendo hoje na área da medicina, na área da linguagem, na área que a gente usa no nosso dia a dia. E, a partir desse gancho, a gente vai falar de um caso de estudo que eu fiz aqui, que foi a identificação de empresas laranjas. E depois disso, vamos passar para os desafios. Depois dos desafios, oportunidades. E daí a gente vai concluir. Isso é um sonho ou isso é uma realidade? Certo? Então, vamos contextualizar, que é um tema que está, como o colega falou, muito na moda. Hoje, todo dia é inteligência artificial, qualquer coisa é inteligência. Então, eu vou só tentar pegar 2 slides técnicos, só para colocar todo mundo na mesma página, que eu sei, ali na Secretaria de Fazenda, a gente tem pessoas de várias áreas, de direito, contabilidade. Então, nem todo mundo é de tecnologia, e nem todo mundo é de tecnologia, porque é uma área muito específica também. Então, o que é inteligência artificial? Para tentar resumir, é uma definição que tem desde a década de 50, e que é qualquer técnica que a gente tenta capacitar a máquina para imitar a inteligência humana. Então, é bem genérico mesmo. E por estar na moda isso, eu acho que quase tudo é inteligência artificial. Tudo que você olha aí, o pessoal fala que é inteligência artificial, porque tudo, de alguma forma, imita a inteligência humana. Mas dentro desse universo de inteligência artificial, a gente tem a área de machine learning, que é conhecido como aprendizado de máquina. E o que é o aprendizado de máquina? São métodos matemáticos que possibilitam as máquinas aprenderem a partir de dados sem programação. Eu não ensino a máquina formalmente, escrevo, você tem que fazer isso se acontecer isso. Não, eu simplesmente dou o dado, crio algoritmos matemáticos e que ela aprende com os dados por ela mesma e a gente nem sabe mais ou menos como ela funciona, mas ela funciona. E dentro desse universo de machine learning, de aprendizado de máquina, tem o deep learning. Então, você está vendo que é tudo por camada, certo? E dentro do deep learning, o que é o deep learning? O deep learning ele usa técnicas específicas de machine learning, que são chamadas redes neurais, e essas redes neurais são em múltiplas camadas. Por isso que chama deep, profundo, aprendizado profundo. Tem várias camadas, bilhões, trilhões de neurônios que fazem operações matemáticas. Então é isso, só para contextualizar um pouco nessa questão de conceito, para a gente não se perder, certo? E aqui eu gostaria também de falar dos tipos de aprendizado. Porque todo mundo que vai vender uma tecnologia, ou falar de alguma tecnologia, sempre fala o IA, o machine learning, o deep learning, como são sinônimos, mais ou menos são. Mas vamos falar das formas que os algoritmos podem aprender. Tem 3 formas que os algoritmos aprendem. O método supervisionado, o método não supervisionado e o método por reforço. O método supervisionado, como já fala, é o método por supervisão. Eu dou as entradas e falo qual que é a resposta certa. Aqui no caso da Cefaz, a gente tem o quê? A gente pode pegar uma nota fiscal eletrônica, eu tenho o texto, que escreve o produto, e eu tenho o NCM. E o que a gente vê? Que geralmente esse NCM está errado. Então, o que a gente faz? O caso aqui que o Ronivaldo me compartilhou. A gente tem uma equipe que, com base no texto, eu falo NCM. Então, eu pego esse dado, crio um algoritmo para ele aprender, a partir desse texto, a me falar qual que é o NCM correto. E dentro do supervisionado, a gente tem o que está muito na voga agora, que é o que chama de auto-supervisionado. Porque talvez eu não precise corrigir a informação do contribuinte. Eu quero aprender como essa informação é na prática. Por exemplo, no caso de classificação de produtos, eu quero saber o que acontece na verdade. Por essa palavra, qual que é o NCM correto? Ou eu posso pegar o caso do ChatGPT. Eu posso pegar bilhões de informações, eu não faço supervisão. O que eu faço? Eu mascaro algumas palavras durante o treinamento e tento aprender a forma como que a linguagem funciona. Eu posso pegar um texto e prever qual que é o próximo parágrafo. Então, a ideia aqui não é para fazer o modelo perfeito, mas é para fazer o modelo aprender como as coisas funcionam. No caso do ChatGPT, aprender como a linguagem humana funciona. Não a linguagem correta, a linguagem que é usada. E por que isso é muito usado? Porque eu não preciso de gente fazendo supervisão. Então, eu consigo bilhões, trilhões de informações. E temos algoritmos não supervisionados em que eu não tenho a resposta certa. Eu só tenho os dados. E isso, onde que isso é usado?
usa isso todo momento. O que são agrupamentos? Clusters. Eu posso juntar empresas por faturamento. Aí eu pego porcentabilidade, assim, tem empresas com pouco faturamento, tem empresas com grande faturamento. Eu posso pegar o índice de saídas e entradas. Eu vejo pessoas que têm alto valor agregado e empresas que não têm valor agregado. E para que isso serve? Serve para criar comunidades, para eu descobrir outliers, para eu descobrir fraudes. Então, é outro tipo de aprendizado. E a gente tem um aprendizado por reforço. E o que é esse aprendizado por reforço? É mais ou menos como a gente aprende. Se você faz certo, você recebe a recompensa. Se você faz errado, você tem uma punição. E isso funciona muito bem em casos que você sabe muito bem como funciona o jogo. Então, você sabe muito bem o que é uma punição e o que é uma recompensa. Então, a gente vê muito isso de a IA jogando xadrez. Por quê? Porque você sabe exatamente quando você ganha e quando você perde. Então, o algoritmo vai brincando com ele mesmo, vai aprendendo o que é certo e o que é errado, e no final, ele aprendeu a jogar sem você ensinar nada para ele. Certo? Então, são esses 3 tipos de aprendizado, que eu gostaria só esses 2 slides técnicos para todo mundo ficar na mesma página. E aqui eu gostaria de falar da IA na nossa dia a dia. Não muito no físico, mas eu peguei papers desse ano, e como que ela está revolucionando? Como está revolucionando a medicina hoje? Eu peguei um caso aqui de identificação de tumores de mama por imagens 3D. É uma competição que estava tendo internacionalmente. E que aqui a Universidade de Nova York pegou uma precisão de 95%. O que é isso? Eu pego aquela imagem que tem no exame, o algoritmo consegue criar, né, identificação objeto, identifica tumores com precisão de 95%. Ou seja, quando o médico pegar os exames, ele vai ter exatamente onde que ele vai ter que olhar, para ver se aquilo lá está certo ou não, e ter a probabilidade do algoritmo, o que o algoritmo pensa. Isso pode facilitar muito a vida de identificação de problemas de saúde, certo? Então, isso aqui está muito avançado, e é normal, lá em Teresina eu vejo, tem uma propaganda que fala alguma empresa de saúde está usando IA. E quando eu vejo isso, eu penso nisso aqui. Então, por isso que eu trouxe, ou seja, a área de imagens está muito avançada. E não só imagens, né? Não só identificação do objeto. Ele consegue identificar profundidade, consegue não pegar o quadrado, mas pegar a imagem inteira. Então, essa parte aqui, eu falei identificação de objetos, e que tinha o tumor, fazer um quadradinho. Mas aqui não é só o quadrado, eu identifico todo o objeto. E objetos similares. Aqui do lado da girafa, consigo identificar 2 girafas, consigo o fundo, consigo ver a grama. Certo? Então, na fiscalização, o que a gente pode ver? A gente pode ver o caminhão, propriedade de caminhão, quantas rodas tem, qual a dimensão do caminhão. Então, se vocês têm o iPhone, e já utilizaram, porque eu não tenho outro, se você tira uma foto e clica na sua imagem e segura, você vai ver que ela vai separar a sua imagem do fundo. E como que ela faz isso? Usando a inteligência artificial. Ela consegue te identificar. Ela consegue identificar que você é humano e consegue ver suas dimensões e separar você do fundo. Certo? E eu gostaria de falar desse outro projeto aqui do Meta. Então, estou trazendo aqui tudo que é atual desse ano, que é um projeto que eu achei muito legal, que chama Nenhuma Língua Deixada para Trás. É um projeto da Meta, que ela está tentando codificar todas as línguas numa linguagem de máquina, que depois você pode decodificar para qualquer outra língua. E por que isso é impressionante? A gente já tem o Google Translator, certo? Mas o impressionante é que você consegue treinar isso sem que exista... Por exemplo, em inglês para português, você tem tradução de inglês para português. Então, você consegue fazer isso. E para línguas que nunca tiveram a tradução? Como você consegue fazer a máquina aprender a traduzir para outra língua? Não tem como. É muito difícil você ensinar a máquina. Então, é uma coisa que está aqui de inclusão. E não só texto. Ele está identificando também falas. Porque tem línguas que não são escritas. Tem línguas que só são faladas. Então, é um movimento da Meta, que ele já tem mais de 200 línguas, que ele consegue identificar pela fala ou pela escrita, codificar para a linguagem de máquina, e você consegue decodificar para qualquer outra. Daqui a pouco também tem imagens. Então, está criando essa linguagem universal de máquina, em que você fala qualquer coisa, e a máquina vai entender e vai conseguir traduzir para qualquer coisa. Certo? Então, eu achei muito impressionante isso, eu queria trazer aqui para vocês. E aqui no nosso dia a dia, que eu peguei, não sei se vocês já usaram o ChatGPT, ChatGPT 4, que como que eu uso no meu dia a dia.
Eu peguei aqui 2 vinhos, não sei se vocês estão vendo aqui. Eu peguei aqui, coloquei 2 vinhos e falei para ele qual deles combinaria melhor com carne. Incrivelmente, esse segundo vinho aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, eu não consigo enxergar. Eu só mandei a foto e perguntei qual combina com o vinho. E ele já me disse. Um é o Barolo, o outro é o Pinot Noir. E ele já conseguiu me dizer a origem, de onde que vem, o que que combina, o que que vai com o quê. Então, isso é uma tecnologia que já tem hoje. Eu não preciso procurar, ler o vinho, procurar na internet. Eu simplesmente mando a imagem e ele tem um conhecimento absurdo e me diz uma coisa dessa. Isso é realmente impressionante. E Meta, que eu falei, a empresa, a Meta é a dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, Google, YouTube, Amazon, eles são todos construídos em cima do Deep Learning. Deep Learning, Machine Learning, Inteligência Artificial. E eu tomo aqui uma palavra do chefe de pesquisa do Meta, que ele disse que se você tirar o Deep Learning deles, eles desmoronam. Então, todas essas empresas de tecnologia hoje estão baseadas nessa questão de inteligência artificial. E ver no Facebook é uma coisa que me deu muita atenção, que eles utilizam bastante grafos. O que é grafos? É você conectar pessoas, certo? Então, aqui você tem aqui no Facebook a Maria, conecta com a Sofia, conecta com a Márcia, conecta com o David. E o que eles querem prever? Eles usam a informação de grafo para aprender qual a probabilidade dessas pessoas se conhecerem depois. E é fácil por grafo, porque essas pessoas compartilham os mesmos amigos, talvez elas sejam até amigos e a gente não sabe. Então, tem como você pegar métricas de grafo para você prever quais pessoas vão se ligar. Certo? Então, eu fiquei muito fascinado com isso, porque grafos estão em todos os lugares. A gente conecta pessoas por grafos, por conexões. A gente conecta países por grafos de transações. A gente conecta comunicação, internet. Então, a gente consegue, neurônios, a gente consegue modelar quase tudo por grafo. Porque grafo é a forma inerente da gente, nós humanos, de relacionar coisas, pessoas, enfim. E isso me trouxe ao meu estudo de caso. O que eu queria fazer isso? Eu quero, então, grafo é tão usado, por que a gente não pode usar na fiscalização? Será que a gente pode pegar um exemplo clássico? Será que eu posso pegar um grafo de empresas, sei lá, colocar um algoritmo de machine learning e prever quais são as empresas fantasmas? Será que isso ajuda? Ou será que isso atrapalha? Não sei, isso foi o que eu tentei descobrir. Mas no caso de empresa laranja, empresa fantasma, tem 3 desafios principais, independente do modelo. Primeiro desafio, os dados são desbalanceados. Qual o sentido? 99,9% das empresas não são fraudulentas, são corretas. 0,1% são fantasmas. Como que eu vou aprender alguma regra com 0,1%? Será que é só um ruído? Será que é aleatório? Será que tem alguma regra? Bem, isso é muito difícil, independente do modelo, dos dados por si. Segunda regra, o segundo desafio. Nem todas as empresas identificadas como laranja, a gente tem certeza de saber se é laranja ou não. Ou seja, já tem poucas identificadas como laranja. E as que são identificadas, a gente também não tem certeza. E eu estou forçando o meu algoritmo a aprender uma coisa que a gente não tem certeza. Então, isso causa mais dificuldade. A terceira é que a gente não identifica todas as empresas laranja. Então, eu estou forçando o meu algoritmo a aprender com a empresa não laranja, não, empresa laranja é uma empresa correta. E essa questão de dados é uma questão inerente da identificação de empresas fantasmas. E isso foi uma questão que eu tentei ir por cima. E como que a gente pode construir esse gráfico? Bem, alô? O que eu fiz foi, eu posso conectar as empresas, se elas tiverem os mesmos diretores, os mesmos contadores. Então, se elas tiverem os mesmos contadores, eu junto. Claro, gente, essa aqui de conexão, claro que tem muita ciência, mas eu sempre digo, é 50% matemática e 50% arte. Isso aqui é a parte da arte. Tá? Tem 1000 formas de construir grafos, 1000 e nenhuma é certa ou errada. O que eu vou tentar é assim, se elas tiverem o mesmo diretor, conecto, mesmo contador, conecto. Se elas venderam ou compraram com um volume alto, eu conecto ou não conecto. Então, qual foi o resumo? Primeiro, eu tive que revisar todos os dados. Porque, como eu disse, eu tinha que ter certeza que as empresas que eram laranja, laranja. Então, eu tive que ver todos os dados. Eu adicionei informações das empresas. Onde que ela está, qual o KNAI dela, quanto que ela vende, quanto que ela compra,
qual que é o índice dela de faturamento, o índice de compra, o que ela compra, o que ela vende. E depois disso, eu conectei. Eu não vou partir mais dos pontos técnicos. Peguei, juntou isso, criei os grafos, e eu pedi para o algoritmo falar qual a probabilidade do empresa ser laranja ou não. Na área de aprendizagem de máquina não tem coisa certa ou errada para fazer. Ou vai ser muito bom ou muito ruim. O que a gente tem que entender o que isso ajuda e o que isso não ajuda. E o que eu identifiquei com isso? Que grafo, assim, é uma coisa que eu já sabia no começo e que formou, e que tem essa questão de assortividade. Uma probabilidade, um fundamento dos grafos é que a gente tem a tendência a associar com pessoas, ou seja, da empresa, com empresas similares a gente. Então, a forma da gente construir o grafo é se a gente construir um grafo que eu pego e junto empresas laranjas com empresas laranjas, que elas ficam perto do grafo, então o meu modelo vai ser bom. E foi isso aqui que depois eu previ. Da forma que eu identifiquei aqui, ficou fácil identificar essa empresa como laranja, porque olha o tanto de empresa laranja que ela se conecta. E olha isso aqui. Mas tem casos que talvez não dá muito certo. E como não deu muito certo? Nesse caso aqui, as empresas estão altamente relacionadas e só tem uma laranja. A pergunta é, será que nesse grafo, o grafo mais atrapalhou que ajudou? Ou no caso, essa empresa aqui foi identificada errada? Né? É uma resposta que a gente teve. Então, isso aqui, o que eu fiz? Utilizei grafos, utilizei Deep Learning e ajudei as pessoas que estão trabalhando contra isso, né? Ver a probabilidade da empresa laranja e, com base nisso, elas tomaram alguma ação. Isso aqui é nada automático, é um modelo supervisionado e está ajudando as pessoas ali e que acontece diário, mas nem tudo são flores, certo? É muita tecnologia e, como o Marlon falou, também tem muitos desafios. Eu vou abordar aqui os desafios que a gente tem como sociedade, que o Eduardo ontem falou muito belamente sobre algumas, eu gostaria de falar aqui de mais algumas. Aqui, tanto como fisco, aqui também como sociedade, como na área da política, na área socioambiental e na área tecnológica. Ele é muito bom com línguas, é muito bom com línguas, é muito bom com imagens e é muito bom com vídeo. E é muito bom com som. Se eu pegar 10 segundos da sua voz, eu consigo falar como você. 1 minuto então, meu Deus do céu. Então, se eu tenho 1 minuto da sua voz, se eu tenho uma imagem sua, eu consigo fazer um vídeo seu falando em verdade. Certo? E o que ofensa a honra que isso pode causar, gente. Certo? Então, quando a gente usa Deep Learning com fake news, na academia a gente chama deepfake. Né? Então, é algo que pode afetar eleições, é um tema muito em voga e que a gente tem que tomar cuidado. E o segundo são vieses, responsabilidades e éticas. Foi o que o Eduardo falou muito bacana ontem, que é isso, os algoritmos aprendem com a gente. E a gente é perfeito? Não. A gente quer formar a sociedade que a gente quer no futuro? Não. Então a gente tem que saber onde que é bom, onde que é ruim, e onde que funciona e onde que não funciona. Certo? Eu vou trazer um caso que eu escrevi, foi o caso da Amazon, que eles tentaram assim, o processo de seleção de pessoas é muito difícil, o recrutador tem que ficar lendo muito, e por que eu não faço algoritmo para ver o currículo e selecionar as pessoas que eu vou entrevistar ou não? Mas, claro, eles tiveram os cuidados, eles não queriam prejudicar homens ou mulheres só pelo gênero. Então, eles falaram assim, então eu vou tirar o gênero na hora de fazer essa previsão. O que aconteceu? Que mesmo tirando o gênero, eles deram preferência para homens, ao invés de mulheres. E por quê? Porque as palavras que os homens usam no currículo são diferentes das palavras que as mulheres usam. Então, por mais que ele não queria ter esse viés, ele não conseguiu. E isso é uma característica inerente de qualquer algoritmo. É muito difícil, porque para você colocar isso no algoritmo, você tem que ensinar ele, vai ter que dar uma equação para ele. E o que é justiça, na verdade? Cada um tem uma interpretação de justiça, certo? Tem mais de 10 e elas são antagônicas. Quando você melhora uma, você piora a outra. E também tem a questão que a gente pega na saúde, por exemplo. Se o algoritmo tivesse viés, e para eu diminuir esse viés, eu vou diminuir a assertividade do modelo, será que na minha saúde, eu quero que o algoritmo diminua a eficácia? Então, qual que é o limite? Quanto que eu aceito que ele perca a eficácia para ser mais justo? Alguns casos
No caso da política, que a gente quer o mais justo possível. Mas no caso, talvez, da ciência, eu só quero, sei lá, assertividade. Então, é uma coisa que afeta a ética e que a gente tem que tomar muito cuidado. E é de solução muito difícil. Tem a questão da privacidade. Certo? A gente lida com dados de vários contribuintes, dados sensíveis. E, no caso do ChatGPT, ele pega a informação, tudo que está na internet. Quem garante que ele não pegou a informação do Facebook, de uma pessoa que não gosta de você e falou mal de você? E ele aprendeu isso, e depois ele pergunta para o algoritmo e fala mal de você. É só pedir para ele desaprender. Mas como que você vai pedir para ele desaprender? Ele não existe um negócio, desaprende. Eles são trilhões de neurônios que têm uma forma matemática. Como você vai pedir para a forma matemática tirar? Ele demorou 3 meses para ser treinado. Você vai pedir para ele treinar depois de 3 meses? Então, é uma coisa que a LGPD está muito em cima disso, né, que é a questão de transparência. E também na LGPD europeia tem a questão do esquecimento. Você tem o direito de pedir para qualquer plataforma te esquecer. Como que você vai pedir para essa plataforma te esquecer? Isso é um desafio que a gente tem. E trazendo aqui um tema mais atual, um tema que vai pegar a gente, que todo mundo fala, a questão do desemprego e desigualdade. Muitos falam que o desemprego pode substituir empregos, levando a desemprego e desigualdade de renda. Se você pensar, eu não digo muito emprego, mas talvez de atividades da área privada. Uma pessoa que é altamente qualificada numa atividade, pode ser que esse algoritmo vai aprender a atividade dela e essa pessoa vai ter que fazer outra atividade que ela não vai ser tão treinada. Se ela está na área privada, isso vai impactar diretamente a renda dela. Isso vai causar frustração. E você ficar mudando toda hora, gente, é muito desgastante. Então, a pergunta que está, e aí, nós fazendários? A gente vai ser substituído no final ou não? Né? A gente pega várias dessas consultorias, jornais, sempre está lá. Sempre está lá, os primeiros, sempre está lá os correlatos. Contadores, auditores vão ser substituídos com profissões. Eu, pessoalmente, acho isso um absurdo. São pessoas que não conhecem nada sobre o que a gente faz e vai falar que eles simplificam nossas funções em poucas atividades e essas atividades podem ser substituídas por IA e fala que vai ser substituído. É um absurdo. A gente não pode pegar uma profissão e reduzir a poucas atividades. Mas assim, sabe a visão pessoal? E aqui eu vou trazer 3 grandes barreiras que a IA hoje tem, que o Marlon exemplificou, que é, primeiro, a falta de conhecimento do mundo real. Ou seja, eles não sabem como o mundo funciona. Eles aprenderam por palavras, por vídeos, por sons, mas eles aprendem totalmente diferente da gente. A gente não aprende por imagem, a gente não aprende lendo. A gente aprende vivendo, a gente aprende sentindo, a gente aprende tendo autoconsciência. A gente aprende que a nossa ação vai mudar o mundo e esse mundo diferente vai ter respostas diferentes. E esses modelos, como são supervisionados, eles não são adaptáveis, certo? Tem outra questão que é isso, que é a falta de adaptabilidade. Nós, seres humanos, seres animais, a gente tem a capacidade incrível de adaptação. E que esses algoritmos até hoje não chegaram nem perto. E outra questão, que essa aqui é mais questão com o ChatGPT, que é o processamento sequencial. O que acontece? Nós, quando pensamos, a gente pensa a frase inteira e depois a gente pensa, aquela frase está certa? Não. Se não está certa, a gente volta, refaz e faz de volta. Esses algoritmos são estatísticos, ou seja, fazendo uma palavra na frente da outra. Se ele erra uma palavra, ele não consegue voltar para trás. Ele só vai para frente. E eles não conseguem pensar nessa forma hierárquica, de hierarquia, de controle. Então, eu gostei muito de uma frase que um autopesquisador na área falou, que ele falou assim, antes de substituir os humanos, eles têm que aprender a substituir gato, rato, cachorro, no sentido de que eles ainda estão muito longe, mas já tem um consenso. Eles vão conseguir. Não é mais se. É quando. Alguns falam daqui uns anos, eu sou mais cético, falo daqui umas décadas. Mas não vai ser essas que a gente vê em ficção, que são robôs que parecem humano. Vai ser um negocinho assim. Um negocinho assim, desse tamanhozinho aqui, vai conseguir fazer tudo que a gente faz, ou igual a gente, ou melhor, em tudo que se refere à inteligência. E é uma realidade. Já chegou ao consenso, hoje está longe, mas já chegou a um consenso que isso vai acontecer. Mas enfim, voltando um pouco, a inteligência artificial está ali. Como que a gente pode usar isso? Certo?
Aqui eu peguei a questão do Barroso, eu ia colocar um vídeo aqui, mas não precisa. Vou tentar resumir aqui. Eu tentei pegar no último mês o que teve de atual e trazer aqui para vocês. Eu peguei aqui o que o Barroso falou 2 semanas atrás, certo? Que ele fez uma POC, né, com Google, Facebook e outras, porque ele deu 3 desafios para eles. Primeiro, ele quer resumir, pegar todos os processos e quer resumir de fatos relevantes, decisões, recursos do processo jurídico para facilitar, né, a pesquisa. E a gente pode aplicar isso aqui também, né? A gente tem várias decisões de contribuintes, do corpo julgador ou mesmo da legislação. Então, e hoje é muito difícil a gente pesquisar isso. Eu trabalho na fiscalização. Nossa, tem portaria especial para a empresa que, meu Deus do céu, eu viro o jornal para tentar achar. E hoje é muito difícil que a gente pode ajudar a gente, que pode facilitar a gente. E a outra é uma inteligência artificial generativa, estritamente jurídica, ele disse, alimentada com decisão de todos os tribunais do Brasil, que vai gerar um esboço de decisão com supervisão direta. Ou seja, vai pegar todo o caso, ele vai ver todo o histórico, toda a jurisprudência, e já vai dar um esboço para o juiz. Claro que isso aqui é supervisionado, certo? Ele não vai fazer a decisão, porque esses algoritmos são muito bons em fazer esboço, mas eles não são confiáveis. E é aqui que mora o detalhe. É aqui que mora aqui. O vocabulário que você tem, a experiência e o conhecimento de negócio é imprescindível. É muito importante. Isso não vai ser substituído. Mas a questão da escrita, de escrever bem, de ter uma noção, de dar um esboço. Então, a gente pode ser muito mais veloz do que a gente faz. Certo? Eu posso fazer um esboço, eu posso consertar, e depois de consertar, eu posso pedir para ele fazer melhor. E aqui ele disse também na apresentação desse, o outro desafio para eles foi integrar todo o sistema do judiciário. E aqui também eu trouxe, na semana passada, o que o pessoal do TCU está fazendo, que eles chamaram de Chat TCU, e que é internamente, ou seja, todos esses processos administrativos, na verdade, a gente pode automatizar tudo. Certo? Jurisprudência. Então, vai ter um chat que você conversa internamente. Isso aqui não é para o usuário final. Aqui internamente, que você condensa todas as informações da Secretaria da Fazenda. E quando você tiver dúvida, você conversa com o chat. É claro que você não deve confiar 100%, mas isso aqui pode ajudar demais. Sabe, aquela pessoa que você tenta procurar e nunca acha, talvez você pode perguntar aqui e ajudar. Aquele processo que você, nossa, dá uma dor de cabeça porque demora absurdamente para responder, o negócio pode ser bem rápido. E eu pensei, vou botar aqui. E eu falei, né, que essa questão de imagem e questão de texto está muito avançado. E eu não sei se vocês já trabalharam com NFE. Gente, tentar identificar o produto pelo texto é desumano. Nem a máquina consegue. Aí eu pensei assim, por que a gente não coloca uma imagem nessa NFE? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Eu falei assim, será que isso funciona bem com imagem? Isso aqui eu coloquei no ChatGPT. Sabe, eu não peguei a imagem aqui de um arroz do seu João e perguntei, você sabe me informar que produto é esse? Se sim, você consegue me informar qual que é o NCM desse produto? E além disso, se você conseguir identificar o produto, o NCM, você consegue me falar qual que é a alíquota dele no Piauí? Isso aqui o algoritmo não foi treinado para Cefaz, é um conhecimento genérico. Ele conseguiu identificar, ler o texto, assim, isso aqui é um arroz da marca Tijuão. Ele conseguiu me dar uma dica de NCM, mas de alíquota não. Ele foi até esperto. Se a alíquota você olha aí no ICMS e me fala. Mas assim, tá longe de dar certo. Mas a gente pode pegar isso aqui para melhorar. A gente pode ajudar a gente. Por que a gente não consegue colocar imagem da CNFE, pelo amor de Deus, gente? É desumano. E depois disso, colocar a imagem fica tudo mais fácil. Certo? Então, a conclusão a gente quer chegar aqui. Inteligência artificial, é realidade ou sonho? Será que a gente está sonhando no futuro ou será que está aí? Vou pegar, beleza, vou olhar aí no site da OCDE, vou ver o que tem aí de inteligência artificial. E o que eu acho os primeiros santos de inteligência artificial? Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, quem é? O Fisco do Brasil. Eu falei, então não é um sonho. O Fisco do Brasil hoje é um fisco altamente tecnológico que já usa muita inteligência artificial. Esse aqui eu peguei um caso aqui da Receita Federal, que ele está utilizando inteligência artificial para ver qual a melhor forma de você conversar com o contribuinte. Foi até um estudo que a gente ali do Piauí fez com o banco
com BID, que a forma que você fala, que a forma que você apresenta a informação ajuda na regularização ou não. No caso ali do Piauí, a gente viu que a matemática, mesmo contadores altamente especializados, tinham dificuldade com a matemática. Então, se você conseguir deixar isso mais fácil, a matemática mais fácil, a forma de cálculo mais fácil, mais digerida, você tem a chance maior de você regularizar e conseguir essa arrecadação maior. E essa arrecadação maior, o que a gente vai fazer? Investir em escola, saúde, educação, tornar o sistema tributário mais justo. E ali na Itália, eles dizem que estão criando um algoritmo para criar score de empresa, qual a probabilidade do contribuinte sonegar ou não. Na Austrália, eles afirmaram que conseguiram, utilizando IA, recuperar 530 milhões de dólares e evitou 2,5 bilhões de dólares em reivindicações utilizando IA. Aqui foi o Colors, mas aqui é Estados Unidos. Os Estados Unidos gostam muito de papel, né, inclusive na votação. Então, eles estão usando IA porque muita da declaração deles é em papel. Então, ele usa IA para pegar do papel e formato digital. Então, é uma realidade, gente. Não é um sonho. Já está acontecendo. E acontecendo aqui no Brasil. O Brasil é um país que usa muito IA. É um país muito tecnológico. A gente tem NFE desde 2007, gente. Se você ver a Itália, ainda é tudo em papel. E depois de ler, né, essas coisas de inteligência artificial, e o que eles estão focando na área do fisco? Eles estão focando em detecção de fraudes e erros. Eles estão melhorando a experiência do contribuinte. Então, melhorando os processos internos. Esses são os 3 focos de atuação. Certo? Aqui é um caso que eu peguei aqui semana passada aqui no ex-Twitter, agora eu não sei como chama mais, que a Receita Federal está usando IA para identificar criptomoedas, mineração de criptomoedas, que está muito ligado também à sustentabilidade, enfim. E é claro que eu sempre mostro assim, os avanços e eu também mostro os perigos. Eu quis trazer um caso aqui, de dizer, não se enganem, não é assim, que a supervisão humana ainda é essencial. Eu trouxe um caso aqui, a empresa se chama Zillow, empresa dos Estados Unidos, que eu queria citar aqui. Eu coloquei assim, quando os gênios da informática erram. O que eles queriam fazer? Eles trabalham ali nos imóveis, eles pensaram assim, eu tenho um algoritmo super poderoso, eu vejo todo o histórico, eu vejo informação de satélite, eu tenho um monte de informação, tudo. Por que eu preciso do agente imobiliário para visitar a casa? Por que eu tenho que ter esse custo? Por que eu não posso tirar essa pessoa? Aí vocês fazem, eu vou tirar essa pessoa, diminuir meu custo, vou lucrar mais, eu sei precificar muito bem uma casa, porque eu tenho todas as informações. Foi isso que eles pensaram. E o que eles tiveram? 500 milhões de prejuízo. Por quê? Citei 3 pontos, o terceiro é mais importante, mas o primeiro, técnicas de machine learning, deep learning, inteligência artificial, se baseiam no passado. O que aconteceu em 2020, 2019, 2020? Pandemia. Como que um algoritmo de machine learning vai saber o que aconteceu na pandemia, gente? Nunca aconteceu nos dados, ele não sabe o que fazer. Então, o que ele tinha de experiência não se aplicava mais naquele caso real. Outro, os agentes usam a informação contra você. E é um caso aqui que acontece muito na fiscalização. Os agentes se adaptam. Certo? E terceiro ponto que acontece na fiscalização, que são informações incompletas. Certo? Eu não sei todas as informações. Então, o que aconteceu? Se o algoritmo falou que a sua casa vale 100 mil reais. Se eu acho que minha casa vale 90, eu vou vender para você. Se eu acho que minha casa vale 110, eu não vou vender para você. Certo? Então, o que aconteceu? Eles compraram só casas subdesvalorizadas. Porque as casas valorizadas, eles não venderam para eles. 500 milhões de prejuízo. Porque é uma coisa econômica de adaptação que você não tem como deixar só um algoritmo fazendo. Então, só para concluir aqui, que até como Heráclito disse, que o colega Eduardo falou ontem, nada é permanente exceto a mudança. Certo? Então, resistir aos avanços tecnológicos é segurar o vento com as mãos. A mudança é inevitável. A questão é,
Como navegamos por ela? Com transparência, com inclusão, e vai ser o tema que a gente vai discutir aqui. Então, gostaria de agradecer aqui essa exposição que eu fiz. Muito obrigado, e aqui eu vou dar a palavra aqui ao Marlon para a gente começar essa discussão e desse tema aqui muito em voga, que gera paixões e ódios. Tá? Abraço. Agradecemos ao senhor Rodolfo Melo. E, na sequência, convidamos o senhor Ronivaldo Sampaio a fazer as suas considerações acerca da palestra. Ele que é auditor fiscal de tecnologia da informação da Cefaz Ceará, atuando na célula de inteligência de dados como engenheiro, onde desenvolve e coordena projetos inovadores com aplicação de inteligência artificial para o fisco cearense. É cientista de dados, especialista em processamento de linguagem natural, mestre em mecatrônica e bacharel em computação. Com a palavra, o senhor Ronildo Sampaio. Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu também sou como o Rodolfo, eu não gosto de ficar sentado, não. Então, esse tema, né, é essencial hoje em dia, porque todo mundo fala de inteligência artificial. Todas as empresas falam que tem produtos com inteligência artificial. Mas a gente, eu que estou inserido nesse mundo, eu entendo muito bem e sei diferenciar o que é e o que não é inteligência artificial. Mas as outras pessoas, né, incluam vocês aqui também nesse cenário, a gente precisa saber o que é inteligência artificial. Porque como é que eu vou tirar proveito disso? Como é que eu vou ter medo se eu não conheço, né? É natural a gente ter uma aversão ao que a gente não sabe, né, ao desconhecido. Mas quando a gente conhece, a gente pode usar para tirar proveito para dentro da nossa organização, da nossa vida, né? O que o Rodolfo fez aqui foi exatamente limitar o que é uma inteligência artificial para que a gente possa, a partir de agora, né, identificar projetos, usos dessa inteligência artificial, benefícios, né, para a gente. Então, o trabalho do Rodolfo, eu acho que é muito importante. O Marlon conversou comigo esses dias, né, um tempo atrás, falou: Ronivaldo, eu quero que você me chame aqui uma pessoa de outra secretaria que tenha trabalhado com essa parte de IA e que conheça bem para a gente discutir um assunto tão importante como esse aqui no Conefaz. Eu não, com certeza, eu lembrei logo do Rodolfo, porque a gente tem um grupo de inteligência artificial das outras secretarias. Então, praticamente todas as secretarias hoje participam desse grupo de inteligência artificial. E nesse grupo a gente troca as experiências, porque ninguém hoje é detentor da verdade absoluta. A gente tem, cada um tem seus projetos individualizados, mas a gente precisa trocar essas experiências para melhorar o nosso trabalho, para ver o que os outros estão fazendo e aprender com eles, né? A gente tem que saber, né, focar no que é importante hoje, que é o que é importante na Secretaria da Fazenda? É aumentar a arrecadação? Será que esse é o nosso objetivo dentro da Secretaria da Fazenda? Não, o objetivo da Secretaria da Fazenda é melhorar a vida da sociedade. Nós temos que arrecadar melhor, com certeza, mas o nosso objetivo não é aumentar os números, é trazer esses números de uma forma eficiente, que vocês, inclusive eu, né, que trabalho na Secretaria da Fazenda, tenham um trabalho digno também, isso é importantíssimo demais, e que as pessoas, os beneficiários, né, a nossa sociedade, ela tem um resultado desse nosso trabalho, porque se eu tiver fazendo vistas grossas a sonegação de impostos, nós não estamos fazendo o nosso trabalho, porque eu estou prejudicando a sociedade. Aquela criança que está doente, precisando do tratamento, ela não vai ter, a saúde não vai ter dinheiro para cuidar dela. Nós precisamos atacar esses sonegadores. As empresas honestas, que graças a Deus no nosso estado aqui são a maior parte, elas precisam que o ambiente comercial seja honesto. Ela não quer competir com uma empresa desonesta que não paga imposto e só gera. A gente até consegue descobrir algumas dessas empresas, mas vai para a dívida ativa e aquele crédito que nunca recebemos, né? Então, nós precisamos, com o nosso trabalho, garantir que o ambiente empresarial seja justo. Isso é bom para as empresas. A gente tem vários projetos aí, como
contribuinte pai d'égua, por exemplo, vou dar um exemplo dele aqui, que tenta, não é perfeito, que nada é perfeito nesse mundo, mas tenta equalizar as empresas que são mais organizadas, as empresas que são mais justas, a gente tem que dar um certo benefício, né? E as empresas, por outro lado, que não fazem um trabalho honesto, as empresas que já nascem com esse objetivo de extrair o dinheiro daquela criança que eu falei ali, aquela criança que está doente, que está precisando do dinheiro, de um remédio, e nós não temos, a gente tem que coibir isso. É nosso papel aqui, como auditores, trabalhar nesse projeto. Então, nós, aqui da Cefaz, né, nós já temos hoje vários projetos com esse objetivo. E eu tive a honra, graças a Deus aqui, de começar bem lá no pedacinho essa parte de IA. A gente criou, né, com o início da gestão da Fernanda, a gente criou uma coordenação de análise avançada de dados, e dentro dessa análise, a gente tem uma célula específica de inteligência, que é a célula de inteligência de dados, é onde eu trabalho. E minha função lá é identificar oportunidades onde a gente consegue aplicar inteligência artificial para melhorar tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? Então, é um trabalho que é inovador, né, por natureza, não é um trabalho que está pronto. Eu não consigo ler um livro, copiar e está pronto no outro dia. Não funciona assim. Não existe uma calculadora, um programa, um projeto que eu consiga ir lá copiar. A gente tem que criar essas informações. E aí onde tem aquela velha dicotomia do que é a inteligência artificial e o que é que a gente, humano, se insere nesse cenário. Porque a inteligência artificial resolve problemas que nós humanos criamos esses problemas e nós ajudamos a ela a resolver. Então, ela não resolve sozinha. Então, todo o trabalho que eu tenho feito, não só eu, mas a minha equipe tem feito, nós é que partimos a solução, né, inicial. Então, sai da nossa cabeça. A inteligência artificial, ela vai acelerar o nosso trabalho. Ela não vai fazer o nosso trabalho. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Hoje, o meu trabalho, ele pode ser acelerado com inteligência artificial, ou eu tenho que mudar o meu trabalho, porque é um trabalho que pode ser até substituído. Vou dar um exemplo aqui. Tem um cenário que o Rodolfo falou muito bem aqui, a gente está trabalhando com vídeo, a gente está trabalhando com imagem, com texto, com áudio. Eu vou dar um trabalho que, esse é um trabalho que eu acho que tem um impacto muito grande, que é o trabalho do dublador. Hoje vocês não viram ainda, eu acho que ainda não está massivamente disponibilizado, mas hoje você tem um filme, né? Você vai assistir um filme que está lá em inglês ou japonês, etc. Eu quero assistir em português. Eu tenho que contratar um dublador, um profissional muito bom, que ele vai dublar. Eu adoro assistir filme dublado, vocês também assistem. Então, é um trabalho realmente humano. Só que hoje nós já temos inteligência artificial que pega a voz do próprio ator e traduz aquela voz para o português, por exemplo, e a própria voz dele vai sair em português, e a imagem da fala dele, o lábio, é sincronizado com a nova voz em português. Então, imagine, Tom Cruise está fazendo um filme novo, Missão Impossível 10. Eu vou usar a própria voz dele em português, dublando, entendeu? Então, o que é o dublador? O dublador, para grande parte das coisas, ele vai se perder, né? Mas existem aqueles dubladores que são melhores que os atores, né? Então, eles têm que se reinventar nessa hora. Não adianta brigar com a inteligência artificial. A gente tem que se reinventar, não tem jeito. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo, que é um exemplo que não está nem comum, para vocês pensarem, pô, realmente, eu acho que eu queria ouvir a voz falando em português e assistir o filme dele. Então, eu tenho lá 100 personagens no meu filme, eu normalmente tenho 100 dubladores. Com inteligência artificial, um algoritmo iria fazer todos esses. Então,
iria mudar realmente o cenário do cinema. E não se engane, porque isso é um próximo passo que vocês vão ver. Alguns canais do YouTube já estão fazendo isso, inclusive canais brasileiros, que você pega o vídeo que ele faz e já traduz em 100 línguas diferentes. Já temos esse serviço. Eu já fiz um vídeo também, eu falando 3, 4 línguas. O mesmo vídeo é muito simples e fica perfeito. Eu mandei para minha família, o pessoal, pô, você fala muito bem inglês. E o meu don't you hide, don't you rain, não chega lá tão bem, né? Então, hoje, a gente tem essa parte da inteligência artificial aplicada que pode substituir empregos. Mas, no nosso caso aqui, a gente está se inteirando do que é inteligência artificial. Vejo vocês aqui, está praticamente lotado aqui. E é essencial esse nosso desejo de conhecer, porque isso vai fazer com que a gente use a inteligência artificial e não seja substituído por ele. Eu estava conversando mais cedo aqui com o Rodolfo, a gente estava falando dos taxistas versus Uber. Muitos taxistas ficaram brigando com o Uber, mas é uma realidade que vai chegar, pode demorar 1 ano, 2, mas vai chegar. Então, ao invés do taxista ficar no ponto de táxi ali esperando 2 horas para chegar um passageiro e ele atender o passageiro, o Uber, ele não faz isso. O Uber, você com o seu carro, você atende 10 passageiros em 1 hora. Então, é melhor, é mais eficiente. Então, o táxi, ele, obviamente, depois de um tempo, eles fizeram isso. Já tem o Uber do táxi, já tem, por exemplo, é mais confiável você andar de táxi do que de Uber, porque o táxi você conhece ali, então tem várias oportunidades para o taxista. Não é só ficar brigando contra o Uber. Temos que parar e pensar, opa, chegou o Uber. O que é que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, tirar proveito dessa tecnologia? Então, lá na CEIND, né, onde eu trabalho na Secretaria da Fazenda, a gente tem feito vários projetos com esse objetivo. O que é que eu posso fazer? Um dos projetos que eu posso citar aqui, mais próximo do que vocês conhecem, inclusive eu tenho até uma crítica. A Secretaria da Fazenda, ela, de forma geral, né, a Secretaria da Fazenda do Ceará aqui, a gente não tem o costume de divulgar os trabalhos que são feitos, né, dentro das células. Então, o que eu vou falar aqui, e depois eu vou perguntar para vocês quem conhece esse projeto, porque eu acho que poucas pessoas vão conhecer, e é um projeto que deveria ser divulgado internamente, né? Então, é o projeto Não Similaridade. Quem conhece esse projeto Não Similaridade aqui? Tá vendo aí? Poucas pessoas conhecem esse projeto. A gente tem os fiscais fazendo pesquisa em notas fiscais para encontrar produtos que são solicitados para o termo de não similaridade, só que eu tenho que buscar numa base de dados do BIO, acho que o Olavo conhece muito bem ali, vocês outros também, que é uma base gigantesca que demora para você consultar, e quando você traz os dados, vem lá 20 mil produtos, 30 mil produtos para você olhar numa planilha. Rapaz, qualquer pessoa fica tonto. No primeiro momento você consegue fazer ali 5, 10 produtos, mas quando chega no final do dia, 5 horas da tarde, você já está com os olhos cruzados ali. Então, não tem como a gente ser eficiente num cenário desse, né? É um trabalho que eu considero degradante. Não é um trabalho que o auditor, a capacidade técnica de todos vocês aqui, deveria estar fazendo, né? Aí chegou esse problema para mim, que até o Gessé trouxe isso, e eu olhei e falei, rapaz, a gente consegue usar a inteligência artificial para resolver esse problema. Me dê um tempo que eu vou estudar esse problema. E nós estudamos, consegui identificar um algoritmo que a gente resolve esse problema, e hoje a gente tem um sistema que você simplesmente pega a planilha que o contribuinte envia lá no processo, você joga dentro do sistema, o sistema já busca todos os produtos que são similares, já te dá os produtos, as empresas, já te dá tudo prontinho. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o seu trabalho, que é o trabalho intelectual. É o trabalho que a máquina não vai conseguir fazer. Porque aquele trabalho braçal, a máquina vai fazer. Mas o intelectual, nós não podemos colocar a mão da máquina, né? Então, inclusive, até o Rodolfo falou aqui do trabalho lá do STF. Nem esse trabalho, com a Google, com a OpenAI fazendo, ele não confia.
ser plenamente automatizado, ele tem que ser supervisionado. Você vai me entregar um rascunho e eu vou avaliar se está certo ou errado. Então, não existe nada que consiga substituir perfeitamente. Se for desse jeito, é um algoritmo muito simples, e aí não é inteligência artificial, né? Coisa simples a gente não consegue. Então, esse projeto de não similaridade, a gente recebeu menção honrosa no prêmio tributário, que é um prêmio nacional sobre isso. Inclusive, agora foi o da Nájila que ganhou, né? Parabéns para a Nájila pelo trabalho dela no Pai d'Égua. E é um reconhecimento que tem de um projeto tão importante como esse, mas a Secretaria da Fazenda não investe, né, nesse cenário de divulgação. Acho que a gente precisa melhorar essas questões de divulgar os trabalhos, porque tem muita gente aqui fazendo trabalho interessante que eu não conheço. Eu gostaria de conhecer esses trabalhos, né? Então, acho que a gente poderia trocar essas experiências. É por isso que o Conefaz é importante, porque trouxe alguém de fora, né, do Piauí, excelente profissional, trazendo muito conhecimento novo para a gente aqui, para a gente discutir sobre esses cenários. Então, tem esse projeto daí. Um outro projeto que eu desenvolvo também, que é a classificação de produtos na nota fiscal. Então, quando chega um item de nota ali, como é que você sabe que aquilo dali é uma Coca-Cola 350 ml? Porque o contribuinte, ele escreve do jeito que ele quer. Ele escreve Coca-Cola, bota CC, LT, 350, alguns botam só Coca. Então, o nosso objetivo eu tenho que identificar esse produto para que eu consiga depois pegar a regra fiscal, calcular o imposto que deveria estar na nota, comparar com aquele imposto que ele declarou na nota e verificar a diferença. Então, se tiver diferença, eu tenho que dizer para ele, ó, esse produto aqui é a Coca-Cola, o imposto deveria ser calculado dessa forma, você calculou dessa outra forma, tem uma diferença aqui de 20%. O cálculo é esse. A gente fazendo esse trabalho lá na nossa célula, é uma informação que eu acho que vocês também não têm. A gente conseguiu identificar mais de 140 milhões de reais de diferenças, isso em produtos PET, refrigerante, cerveja, etc. 140 milhões, as empresas foram notificadas, né? Elas chegaram à conclusão que as informações que a gente tinha estavam corretas, e na nossa célula a gente conseguiu arrecadar mais de 100 milhões que iriam para o ralo. Como eu sempre digo, aquela criança lá não ia receber esse dinheiro para o tratamento de saúde dela. Então, a gente, com o nosso trabalho técnico, a gente conseguiu recuperar mais de 100 milhões de reais. Então, quem sabia dessa informação aqui? Poucas pessoas sabem dessas informações. Então, a gente precisa, né, botar à luz que a inteligência artificial, o trabalho nosso fiscal aqui, tem um trabalho que a gente consegue aprimorar o que estava sendo feito, trazendo resultados importantes para a Secretaria da Fazenda. Esse é um dos trabalhos, outro trabalho que o Rodolfo falou aqui, que é a identificação do NCM. Eu tenho uma nota, qual é o NCM daquela nota? Porque isso vai contribuir para o cálculo do ICMS. Então, nós temos inteligência artificial lá, que a gente usa 17 milhões de itens distintos para a gente identificar qual é o NCM, né? Então, é um trabalho realmente descomunal que não teria como ser feito por malhas fiscais ou Access, ou etc. Não dá para fazer isso. A gente precisa realmente se aprofundar nesse conhecimento. Então, eu tenho essa facilidade porque eu vim da minha área de ciência de dados. Eu sou bacharel em computação, já fiz mecatrônica, eu sou profissional de computação há 25 anos, então eu tenho facilidade para isso. Mas não é só porque o Ronivaldo tem, que as outras pessoas não têm. Porque a gente tem hoje cursos para ensinar a gente a fazer isso. Inclusive, eu já fiz vários cursos, tenho certificação desses cursos. Os auditores fiscais que entraram no último concurso, lá na nossa célula, eles fizeram esse curso, aprenderam e aplicaram. Então, esse resultado não é do Ronivaldo, esses que a gente está falando aqui, é o resultado conjunto da célula, somando todos. Então, todo mundo aqui ele consegue aprender e usar isso. A gente tem que buscar. Como o Marlio falou, não adianta a gente ficar parado esperando o conhecimento chegar, que não vem. O conhecimento que chega é só a gente rolar o Instagram
e ficar gastando o tempo da vida. É isso que tem, se vocês quiserem, mas eu tenho certeza que vocês não querem. Então, a gente está buscando aqui exatamente o conhecimento. Então, a gente tem que dar um passo nesse sentido, de buscar esse conhecimento para dentro. Então, temos esse projeto, como eu falei, do nosso Similaridade, tem um projeto do classificação de produtos. A gente tem um projeto lá que está sendo desenvolvido agora, que é para identificar empresas noteiras. Empresas são criadas apenas com o objetivo de emitir nota e gerar crédito falso. Então, a gente tem que cortar esse mal pela raiz. Porque se a gente demorar, essas empresas vão fazer um rombo gigante e não vai ter resultado no futuro, né? Então, nós temos que trabalhar nisso. Então, eu estou dando aqui os exemplos, tem vários outros projetos ainda que a gente trabalha lá. Vou dar um outro exemplo. A gente consegue identificar o produto e eu sei hoje a média de preço daquele produto. Então, a Coca-Cola que é vendida, eu sei que ela custa média ali R$ 2,20. Se chegar um caminhão, passa no Citran, e ele emitiu uma nota com 10 centavos, eu já consigo dizer ao fiscal, olha aquele caminhão, porque ele está vendendo uma Coca-Cola a 10 centavos e a média é R$ 2,00. Então, a gente usa a inteligência artificial para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa eficiência, para tirar o trabalho degradante da gente. Então, a gente está melhorando o fiscal, a gente melhora o contribuinte, porque o contribuinte vai ter um ambiente mais honesto para ele trabalhar, ele vai evitar que essas empresas que são desonestas, que só trazem problemas para a gente, atuem no mercado, né? A gente vai tentar evitar isso daí. E a nossa sociedade, que eu sempre falo, a gente tem que correr atrás do benefício para a sociedade. O nosso trabalho é isso, a gente tem que olhar, o cidadão é que é nosso patrão, não é o secretário. Nosso patrão como servidor público, não só aqui da Cefaz, mas qualquer esfera, é o cidadão que é o nosso patrão, a gente tem que olhar para ele. Ele é que é mais importante nesse cenário, entendeu? Então, nós temos diversas oportunidades, aí como eu falei, e a gente tem que não ter medo. A inovação, ela requer que você modifique o seu comportamento. Porque aquele comportamento igual só vai produzir resultados iguais. Nós temos que mudar, dar um passo para melhorar o nosso cenário. E eu tenho certeza para vocês que, concluindo aqui a nossa conversa, a certeza para vocês é o seguinte: só tem benefícios a gente aprendendo e aplicando inteligência artificial. Eu não vi nenhum cenário que alguém se arrependeu de fazer isso. Pelo contrário, sempre teve melhores trabalhos mais dignificantes, mais animadores. Imagina você chegar hoje no trabalho, 8 horas da manhã, e pensar, meu Deus, tenho que sair 5 horas da tarde hoje. Deve ser péssimo. Então, você tem que ter um trabalho que te anima. E esse trabalho com inteligência artificial vai te abrir. Tenho certeza disso. Certo? Então, obrigado, pessoal. Acho que se o Marlon tiver alguma pergunta, alguma coisa aí. Passamos agora a palavra ao diretor Marlon Lima para que possa conduzir esse momento dos debates. E que a gente tem que aproveitar enquanto quem está ensinando a máquina somos nós. A gente não sabe onde é que isso vai parar. Mas a gente sabe que hoje a realidade é que para que a inteligência artificial produza alguma coisa, o ser humano ainda tem que ensinar a máquina, ainda vai ensinar essa máquina por um bom tempo. Então, a gente tem que se movimentar, a gente tem que se engajar, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e abraçar essa tecnologia, porque ela tem um potencial gigante. Eu queria... A Nina quer fazer uma pergunta? Quero. Bom dia, minha gente, a todos e a todas. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que a Cefaz do Ceará e a Cefaz do Piauí está planejando treinar os servidores em relação à IA, sabe? Porque eu sinto essa falta. Por exemplo, dentro do meu trabalho, como é que eu poderia usar a IA para, de repente, melhorar o meu trabalho de auditoria de empresa, que é o que eu faço? Porque isso ainda é muito novo para a gente. Muitos de nós acham que fiscalizar é cruzar dados. Eu sempre fui revoltada com isso, porque eu não acho que é. Eu acho que é essa parte que vocês estão falando, da parte da supervisão. Nós vamos ter que migrar para esse lado. Eu acho que a auditoria tende a ir para essa supervisão. Quando você fala da parte intelectual, é exatamente a parte investigativa, porque a IA não tem isso, né? Então, como é que está sendo feito isso? Porque eu fico aflita, mesmo estando há 2 anos de me aposentar,
de ver que as coisas não andam em relação a isso, sabe? A gente fica enxugando gelo muitas vezes, fazendo sempre a mesma coisa, as mesmas empresas, a mesma forma de fiscalizar, porque o que é que eu sinto? Desde que eu entrei na Cefaz, em 1993, a gente fiscaliza da mesma forma, só que dentro de uma outra perspectiva, que o Mário sempre fala isso, dentro da máquina, né? Os procedimentos foram para a máquina, mas eles não foram atualizados de forma dinâmica, como a IA propõe. É isso. Muito obrigado pela pergunta, muito precisa para a nossa realidade. E aqui, falando da Cefaz Piauí, não tem estratégia, é isso. Não existe nada. E até um ponto que eu achei muito interessante é que o sindicato colocar isso, o próprio sindicato colocar isso, antes mesmo da Cefaz. Foi assim, eu achei que fiquei muito... Assim, a própria sindicato trazendo inovação. Porque ali do Piauí a gente não tem muito isso, e como que a gente aplica isso também não tem uma resposta certa. Mas é procurar disseminar o conhecimento. É fazer com que você converse com o colega Ronivaldo, que ele que tem conhecimento, você bate papo, eu faço isso, tentar explicar o que eu falta, e ele que conhece da tecnologia fala, talvez isso aqui eu consigo te ajudar. Então beleza, então vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos fazer um projeto disso. Então é isso, é integração, é pessoas conversando. A Cefaz, dificilmente uma pessoa lá em cima vai ter a ideia para colocar isso. É resolvido aqui. É conversando com pessoas, tendo ideia, conversando com o colega Ronivaldo, pegando você que sabe o conhecimento de negócio, porque o colega Ronivaldo possivelmente só sabe a tecnologia, não só sabe, mas ele é mais aperfeiçoado nisso. Com o conhecimento de negócio e tecnologia, você vai achar uma solução. Então, eu acho que é a partir disso, a partir de discussão, de roda, de conversa, que a gente vai chegar a alguma solução. Mas do plano estratégico que você faz para mim não tem nada. O que ele falou sobre IA, a gente pode levar para qualquer tecnologia. Não existe receita de bolo para uso de tecnologia, principalmente tecnologia nova e tecnologia tão moderna, né? Então, com um potencial gigante que começou agora, né? O que a gente está vendo aqui de inteligência artificial é só o início. A gente não sabe onde é que isso vai chegar, né? Tem alguns críticos que dizem que não vai muito longe, mas tem outros que dizem que vai até se acabar o mundo, né? Então, não existe receita de bolo. Existe o quê? Existe o que ele falou, essa interação, essa proatividade de você estar no seu trabalho e começar a ver que aquilo que você está fazendo lhe está trazendo uma exaustão, porque é muito repetitivo. E aí você tem que ter a proatividade de procurar colegas como o Ronivaldo, setores como o setor do Ronivaldo, como setores da TI, de todas as organizações, e começar a conversar. Rapaz, você pode me ajudar? Como é que você pode me ajudar em melhorar o meu trabalho? Como é que você pode me ajudar em fazer com que eu chegue no final para tomar só a decisão e não ter que fazer todo o trabalho de garimpar o dado, de cruzar o dado, de ter aquela inteligência, de ter os insights, mas sim só, no final, ter o poder de olhar e decidir em cima de pontos que são mais factíveis. Então, na minha opinião, não tem receita de bolo. E não é só IA, não, é qualquer tecnologia nova. Como já foi dito, a pergunta é perfeita para o cenário aqui da gente, principalmente porque hoje a secretaria tem muita demanda, vamos pensar assim, né? Tem muita demanda, e essa demanda do treinamento eu não vejo realmente um foco, né, para que a gente especialize os nossos fiscais em inteligência artificial, porque realmente é uma novidade que a gente tem que acompanhar, não tem o que fazer, né? É inexorável, eu não tenho opção, eu tenho que me adequar. Você, muito bem, que está há 2 anos da aposentadoria, ainda está com essa preocupação para você ver como os nossos servidores aqui estão antenados, né? Então, a gente precisa realmente dar capacitação a essas pessoas para que melhore esse trabalho, para que tenha um trabalho mais dignificante, como eu sempre digo aqui, tire esse trabalho enfadonho, repetitivo, que não faz sentido. Nós conhecemos do negócio, temos que aplicar isso. Então, a Cefaz, o que é que a gente tem visto lá na nossa célula, né? Como a gente é uma célula especialista em inteligência de dados, o nosso coordenador, o Marcelo, ele correu atrás, falou com a Fernanda, à época, Fernanda,
precisamos de capacitação para as pessoas aqui do nosso setor. E foi disponibilizado para a gente um curso, né, da Data Science, que é um curso de mais de 300 horas, é como se fosse uma especialização em Data Science, que lá você vai ver inteligência artificial, Big Data, essas outras coisas. É um curso mais técnico, realmente, certo? Para a gente foi essencial, porque a gente conseguiu, a partir daí, decolar e fazer as coisas. Então, mas a Cefaz, realmente, quando a gente forçou, ela deu, certo? Então, outras células viram isso também, muita gente da TI fizeram o mesmo curso, outros auditores, tem outros auditores que já estão fazendo esse curso também. Além desse curso, tem um outro que é mais básico, digamos assim, que está sendo feito de forma presencial aqui em Fortaleza. Infinity, eu não sei se é Infinity o nome do curso, não sei o nome do curso, mas tem um curso que a Cefaz banca a inscrição desse curso, que não é barato, mas as pessoas que quiseram, a Cefaz pagou esses cursos. Tem, por exemplo, eventos que são, no meu entendimento, é essencial que as pessoas se capacitem, vejam o que está acontecendo no mundo, e evento é para isso. Então, eu mesmo agora, no mês que vem, no dia 5 de dezembro, eu vou dar uma palestra sobre os trabalhos que a gente está fazendo lá, que é como a gente melhora a arrecadação do fisco, né? O que é que a gente vai fazer com esse trabalho para frente, em um congresso que é o TDC, que é o maior evento de tecnologia da América Latina. Então, tive a oportunidade de dar essa palestra lá, vou dar ainda, né? Então, a gente tem que ir para contribuir e também aprender. Então, eventos, procurem eventos. É uma guerra, sei que é uma guerra, a gente chegar lá e falar, quero ir para o evento que é em Porto Alegre. Ah, mas vai ter que comprar passagem. Preciso. A gente contribuiu com 100 milhões de arrecadação, será que não pode pagar uma passagenzinha? Então, não é um favor para o Ronivaldo, é uma obrigação para a Secretaria da Fazenda. A gente tem que pensar, olha o que eu estou falando, da criancinha lá, a gente tem que melhorar a arrecadação da gente, para melhorar as condições da nossa sociedade, né? Então, a Secretaria da Fazenda tem que melhorar a condição do nosso servidor para que a gente tenha possibilidade de aumentar a arrecadação, porque esse trabalho repetitivo, enfadonho, desde 93, a gente conseguir só poder fazer esse tipo de trabalho, não vai melhorar a arrecadação. A gente tem que hoje olhar do ponto de vista mais amplo, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, tem algumas iniciativas, sim, na Secretaria de Fazenda, e eu fico feliz que a gente conseguiu e tal. As pessoas que estão correndo atrás estão conseguindo. Então, o que é que eu sugiro para vocês? Quem tem interesse, fala com seu chefe, corra atrás, porque a Secretaria da Fazenda não tem opção, ela tem que dar. Se o servidor quer aprender, eu não vejo nada que impeça, entendeu? Então, é isso. Só complementando aqui o que o Ronivaldo falou, a gente também tem que enfatizar que a gente não precisa ser um especialista, a gente precisa ser um cientista de dados para usar inteligência artificial, não. Tá? A gente pode, né, na medida do conhecimento que a gente tem, porque a gente tem o conhecimento do negócio, a gente tem a inteligência para poder colocar, para poder ensinar os algoritmos. Então, a gente é só procurar aquelas pessoas, aqueles setores dentro da Secretaria da Fazenda que tenham, sim, esse expertise, como é a área do Ronivaldo, que você vai conseguir também usar a inteligência artificial, agregando o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento do negócio, ao conhecimento dele, né, da parte de ciência de dados. Então, a gente não precisa ser aquele especialista em ciência de dados para começar a usufruir e começar a tirar os proveitos da inteligência artificial. Certo? Vamos só para a última pergunta. Tem muita, né? Nós já temos tempo ainda. Tem mais não, né? Pode fazer. Bom dia, colegas. Eu sou Ademar, da Cefaz do Amapá. Estou aqui como representante do Sindifisco. A minha pergunta também acaba sendo um pouco no sentido da pergunta da colega, que a inteligência artificial é uma realidade, né? Isso já é consolidado, a gente acompanha hoje o desenvolvimento dela. E, a partir desse ponto, a gente começa a trabalhar na nossa relação humana com essa inteligência artificial. Acho que o Ronivaldo pontuou muito bem na fala dele, falando sobre o nosso uso da inteligência artificial no nosso trabalho.
E só que o Rodolfo colocou algumas coisas da inteligência artificial com a sociedade e com a geração das informações. E aí eu gosto muito uma fala do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que o ser humano ele tende a confiar muito na inteligência artificial porque ela é assertiva, ela não titubeia. Você faz uma pergunta, ela te dá a resposta imediatamente, independente daquela resposta estar correta ou não. Então, aí eu queria perguntar mais para o Rodolfo, se no sentido da discussão acadêmica, hoje trabalham-se ideias de como melhorar a relação humana com as respostas da inteligência artificial, no sentido de trabalhar o raciocínio crítico sobre ela, né? Que eu acho que é uma grande necessidade, até o que vocês pontuaram, do Tribunal de Contas, essas respostas que vão vir para o crivo, né, de quem vai fazer o trabalho, mas também nesse sentido que hoje a gente vive as fake news, as deepfakes, e a forma como a academia vem discutindo essa evolução do raciocínio humano, da nossa criticidade sobre a informação trazida pela inteligência artificial. A minha pergunta era essa. Bom, gente, eu vou passar essa pergunta para o Rodolfo. Queria que ele fosse o mais breve possível, se é possível ser breve, porque a pergunta é extremamente pertinente, extremamente abrangente. Mas eu vou passar para ele, vai ser a última pergunta, que o nosso tempo já está estourado. Quem quiser fazer mais pergunta, pode fazer por escrito, entrega a gente aqui, que eu passo para os dois debatedores e eles respondem, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Ademar, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua pergunta. E realmente, tem muito estudo sobre isso. Inclusive na área de Machine Learning tem várias sub-áreas, então é um verdadeiro mundo. Tem a sub-área que chama de safety, né, de segurança. Ou seja, como eles são tão assertivos, e se eles estão fazendo errado, né? Como isso gera um ciclo. Por quê? Eles pegam em dados, mas daqui um tempo eles estão aprendendo os dados da gente. Daqui um tempo eles estão aprendendo os dados dele mesmo. Você viu esse negócio que vai ficando? Vai ficando um negócio tão grande, assim, a gente vai perdendo o controle. Mas não tem uma resposta simples. E como que a academia ou as organizações estão fazendo isso? Elas estão tentando regular de alguma forma. Certo que não precisa ser muito regulado, porque não é que nem uma bomba atômica que você vai... Mas, assim, essa questão de transparência, de como utilizar as informações, e principalmente naquela parte ali de deepfakes. Como que a gente pode fazer ao contrário? Como a gente pode identificar? Porque o olho humano não identifica mais. Então, sim, existe muito estudo sobre isso, mas nada é muito certo, porque é muito filosófico. Porque vai com a nossa própria consciência, o que é ser humano. Eu gosto muito de uma fala futurística, que a gente pensa que a gente vai confiar muito em inteligência artificial. Eu sei que já estão muito nisso, que quando você conversa muito com a máquina, você sente falta do humano. Então, as pessoas ficam pensando no futuro que vai ser só máquina, na verdade é o contrário. Na verdade, daqui a pouco, tanto você vai ter máquina, você vai sentir a falta do ser humano. E que é isso que as pessoas não estão vendo para o futuro. Como foi a questão das malas, que o pessoal queria despachar a mala, que começou a cobrar, mas ninguém pensou que, então, se você for cobrar para despachar a mala, todo mundo leva a mala de mão. O que aconteceu? Chega lá, meu Deus do céu, um Deus nos acuda, porque você não pode levar a mala, aí tem que despachar a mala, aí acaba com sua mala, ou seja, eles não pensaram que isso vai trazer outras consequências. E a gente não tem como prever isso. Então, está tendo toda essa discussão, no Reino Unido agora está essa regulação, mas principalmente a transparência, e ela vai ter que se adequar a gente. Tem até uma coisa de tecnologia de receita de bolo, que a gente pega essa tecnologia para trazer para a gente. Porque eu acho que até em 1940, eles inventaram uma tecnologia para fazer bolo, que você só pegava a massa, colocava água e colocava no forno. Não foi para frente. Sabe o que eles precisaram fazer? Eles precisaram fazer que você tinha que colocar o ovo e bater. Mesmo que não precisasse. Porque isso, bater o ovo e você fazer isso, te dá uma recordação humana, te dá uma gratidão de estar fazendo aquilo, que eles conseguiram ser mais efetivos, fazendo uma coisa que nem precisava, mas para a gente sentir melhor. Então a gente não sabe como vai ser no futuro, mas com certeza vai ter alguma integração de fazer com que a gente sinta melhor fazendo isso, porque quem mexe com tecnologia sente falta da parte humana. Chegamos no final ao primeiro painel do 9º Conefaz, que debateu a inteligência artificial aplicada ao fisco. Agradecemos aos nossos convidados pela sua disponibilidade em debater conosco e convidamos o diretor Márcio Lima a fazer as suas considerações finais.
Bom, gente, é muito interessante, muito bom a gente ver o sindicato começar a debater esse assunto de inteligência artificial e de tecnologia como um todo. É um assunto que a gente tem que estar sempre em mente. A IA ela veio para ficar como qualquer outra tecnologia e não é um bicho de 7 cabeças. A gente não tem que ter medo, pelo contrário, a gente tem que se engajar nesse movimento, a gente tem que aproveitar, como o Rodolfo falou, enquanto a gente está ensinando a máquina, né? A gente não sabe quando é que ela vai conseguir se autoalimentar, mas, por enquanto, isso não existe, por enquanto somos nós mesmos que ensinamos ela, somos nós, com o nosso conhecimento técnico, que alimentamos esses algoritmos que podem e têm um potencial muito grande de nos ajudar. Então, obrigado a todos, obrigado ao Ronivaldo, mostrou brilhantemente o que é que nós estamos fazendo dentro da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Nós também temos nosso gênio da IA, né? Não é só o Piauí, nós também temos aqui no Ceará. Então, convido a todos a vocês a participarem desse movimento, procurarem o departamento do Ronivaldo, procurar o pessoal da TI e exponha seus problemas, que a gente está lá para ajudar. Tá? Obrigado a todos. E agora eu vou passar da caricatura do...